Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Jus Esperneandi. Estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim e você que ainda não me conhece, meu nome é Daniel Nunes e eu sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Tenho comigo aqui o Dr. Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Como o senhor está? Tudo jóia, estamos de volta, retomando, ficamos algumas semanas sem gravar e agora a gente está voltando. Exatamente. E hoje nós estamos voltando, como toda sexta-feira de praxe, o tema é criminal. Exato. Nós vamos falar sobre plantão policial. A nossa convidada hoje é a doutora Tatiane, ela é delegada de polícia aqui na comarca de Atibaia, ela atende o plantão também, depois ela pode até explicar melhor como é que funciona essa dinâmica, mas ela é delegada da Delegacia da Mulher. Exato. Doutora Tatiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Jus Esperneandi. Obrigada, boa tarde a todos que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir depois, boa noite, bom dia. Queria agradecer mais uma vez, doutores, pelo convite, é um prazer sempre estar aqui conversando com vocês, para a gente poder compartilhar um pouquinho da realidade, do que é o plantão, do que é a delegacia e explicar um pouquinho do que a gente faz lá. É isso aí. Doutora. Obrigada. Doutora Tatiane, só para esclarecer, você é titular de uma delegacia e atua no plantão também? Isso, eu cumulo os dois lugares, eu cumulo a atividade do plantão e a titularidade hoje ainda é o NAM, Núcleo de Atendimento à Mulher, mas com inauguração semana que vem, graças aos esforços do seccional Dr. Sandro Montanari, da Delegacia da Mulher aqui da comarca de Atibaia. Show de bola, show de bola. Doutor, sem mais delongas, nós temos um roteiro. Vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta, então. Doutora, como é a dinâmica no plantão policial e quais são as ocorrências mais frequentes que chegam ao seu conhecimento no plantão? O plantão, ele é dinâmico. É completamente diferente da atividade de um cartório, em que a gente vai tocar uma investigação. Então, no plantão, a gente tem o primeiro contato com a vítima, ou enfim, com quem precisa do serviço da polícia. É dinâmico, é muito rápido as coisas. Tem dia que é mais tranquilo, tem dia que o negócio pega fogo. A gente tem o primeiro contato ali com os crimes que acabaram de acontecer, a gente tem a possibilidade ali de fazer o auto de prisão em flagrante, a gente atende as forças de segurança pública, então PM, Guarda Municipal, PRF. Cumula tudo. E a gente faz o primeiro registro ali das ocorrências em que a vítima sofreu ali um crime de estelionato, enfim, a gente faz o primeiro atendimento dela, registra a ocorrência e depois direciona ali para onde vai ter o segmento da investigação. Doutora, falando em plantão policial, como que funciona a subdivisão? Porque parece que até às 17 horas as localidades fazem os seus atendimentos, ainda que sejam os flagrantes, os plantões, né? A partir das 17 concentram os registros. Como é que funciona essa dinâmica nas delegacias aqui da nossa região? Na nossa região é dividido por polos. Nós temos 16 cidades na região toda, dividido por polos, Atibaia, Serra Negra e Bragança. O plantão policial, ele responde pelos flagrantes das cidades, de todas as cidades. Então, como eu disse, tem esses 3 polos. Então, aqui em Atibaia, fica responsável pelas ocorrências de Atibaia, Perdões, Joanópolis, Piracai. Isso após as 17? Não, durante o dia os flagrantes são apresentados no plantão. Durante o dia normal, então vem para Atibaia todos os flagrantes? Os flagrantes, sim. Eu achava que, por exemplo, pegou um flagrante às 14 horas, quando ia lá em Perdões, por exemplo, conduzia para a delegacia de Perdões, então não é assim. É o plantão policial que responde pelas ocorrências. Aí essas regiões, elas tocam os inquéritos. Certo. Então, nós temos as 16 cidades divididas em polos. E esses polos que respondem pelas essas ocorrências. Legal. Tá vendo? Eu achava que até as 17 o município atendia, o delegacia do município, e após vinha para cá porque fechava a delegacia. Não só eu, como muitos colegas achavam que funcionavam assim, né? Porque a interpretação que dá pelo plantão, a gente pensa à noite, né? Fora do serviço comum. Então, o plantão, literalmente, é o dia todo. Ele é 24/7. 24 horas. Então, 7 dias por semana, horas. 24 horas. 24 horas. Não é a madrugada, né? Não, o plantão é 24/7. Doutora, em sede de plantão ainda, imagina que uma pessoa sofreu um crime em Extrema.
mas decidiu não registrar em Extrema. Ele segue viagem e chega aqui em Atibaia, ele para almoçar e quer registrar em Atibaia. Ele pode fazer? Existe algum impedimento legal para ele fazer esse registro em outra comarca, por exemplo, dessa forma? Não, impedimento legal não tem. Pode registrar. A única questão aí é porque depois desse registro ele tem que ser encaminhado para a área dos fatos para ser apurado no local. Então, quando em cidades, em comarcas diferentes e do mesmo estado, do nosso estado de São Paulo, a gente consegue remeter o procedimento pelo próprio sistema. A competência territorial. Né? Isso. Então, por exemplo, a gente registra um BO aqui de alguma coisa que aconteceu em São Paulo, na capital. A gente vai lá remeter o BO para a área dos fatos. Ao finalizar o BO, ele é remetido. Quando é de outro estado, a gente tem esse problema de integração de sistema. Não é integrado. Então, assim, quando é em estados diferentes, por conta de celeridade, o ideal seria que a pessoa registrasse no estado. Dentro do nosso estado, a gente registra, pode registrar em qualquer delegacia e depois a gente remete para a área do fato. Boa. Show de bola. E a gente tá só na primeira pergunta. Exatamente. Bora lá. Doutora, quais são os maiores desafios enfrentados pelo delegado, pela delegada de polícia durante o plantão, especialmente em situações de urgência? Olha, são tantos. Eu tô tentando selecionar um aqui, porque a gente toma conhecimento das ocorrências e aí é tudo assim, é muito rápido. As coisas acontecem muito rápido, a gente tem que tomar decisões muito rápidas. E às vezes você não tem ali o tempo, não, o que eu vou fazer? Então, assim, vai indo, tem que ir, as coisas têm que ir acontecendo. Então, assim, o maior desafio do plantão é realmente essa questão de você decidir rápido, às vezes você tem que sair, fazer diligência rápido, local de crime no local... Acontece durante o plantão você tem que sair fazendo diligência? Sim, se tem um local de crime, a gente tem que sair para fazer o local de crime. Então, tem um homicídio, alguma coisa. Quem que fica na delegacia cobrindo como autoridade? Ninguém, a autoridade sai fazer o local do crime. A autoridade tá fora, tá fazendo. Como autoridade, eu vou ao local do crime, mas obviamente que a delegacia não fica desguarnecida. Sim. A gente tem uma equipe, então eu coordeno a equipe como delegada. E em Bragança, onde eu fico presencialmente, geralmente, sempre, a maioria das vezes, mais 3 policiais. Então, eu saio acompanhada de mais um policial e 2 ficam na delegacia, porque o fluxo da delegacia continua, a delegacia não para. Então, continua chegando flagrante, continua chegando vítima para fazer BO, então eles continuam lá dando conta do serviço. E aí, eu tenho que sair fazer o local de crime. E às vezes, no local de crime, desenrola alguma outra coisa. Alguma testemunha falou, não, eu vi fulano, foi assim, tal... mora tal, no lugar. Acaba ajudando. Aí a gente, não, então vamos atrás disso, vamos atrás daquilo, vamos atrás do cara. Uma diligência atrás da outra. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes chegam 2, 3, às vezes assim, 4 PM, guarda, todo mundo junto e vítima. Loucura. E advogado querendo ver o preso e a família. Aí a gente tem que coordenar, exatamente, é isso mesmo. Coordenar a ordem das ocorrências, né, que a gente vai atendendo por ordem de chegada, sempre a gente dá preferência para as forças de segurança, para que a gente possa dar ali o atendimento e dar o fluxo para eles voltarem para a rua. Não ficar segurando ali os PMs, os guardas dentro da delegacia. Então, eu acho que assim, a maior dificuldade do plantão é conseguir coordenar tudo, tomar as decisões certas, que a gente também tem medo de errar, toma a decisão errada, né? A gente tá lidando ali também com a liberdade das outras pessoas, então prende, não prende. É muita coisa. Acho que o maior desafio é realmente ter a dimensão disso e coordenar tudo isso. Você tocou num ponto muito interessante, tomada de decisão rápida, e é o que o delegado faz, né? E tomar a decisão, você tocou num ponto sensível, tomar cuidado para não errar. Com base nisso, o que eu queria te perguntar? Porque as ocorrências, os flagrantes, chegam pela mão, na maioria das vezes, da PM, né? Da polícia, das forças policiais. Sim. Imagine que a PM chega com um flagrante alegando uma dinâmica. Aí chega a família ou chega um advogado e fala, doutor, eu tenho imagem, você poderia dar uma olhada, não está acontecendo do jeito que a polícia está falando. E isso pode mudar a sua opinião. A autoridade policial, ela tem esse tempo
ela tem, não digo tempo, mas ela tem essa sensibilidade de olhar essa imagem, ainda que de forma informal, para tomar essa decisão, doutora? Claro, eu acho que todo elemento de informação que é apresentado no plantão policial, a gente tem que levar em consideração, para que eu não prenda uma pessoa inocente, né? E também para que eu não solte um culpado. Então, toda vez que algo desse tipo é apresentado para mim na delegacia, eu analiso. Então, assim, às vezes, casos de estelionatos, a gente estava tendo muito caso de a pessoa, ela pratica o estelionato de compra de mercadoria, alguma coisa, mas contrata um Uber para ir buscar a mercadoria. Nossa. E aí, nessa que o Uber tá retirando a mercadoria, ele é preso em flagrante. Sobra pro Uber. Então assim, obviamente, eu procuro analisar, não, olha, tem aqui, eu tenho, às vezes, droga acontece, não, porque tem aquele Uber entrega, pode falar Uber, eu não sei. Pode. Tem esse negócio de aplicativo de entrega, e aí a pessoa pega uma caixa, alguma coisa pra levar de um lugar pra outro, e não sabe o que tem. E não sabe o que tem, aí dentro da caixa tem droga, aí para aí na estrada alguma coisa, é levado pra delegacia, e se ele comprovar, não, tá aqui a corrida, o outra fulano, dinâmica dos fatos pro delegado. o fulano que pegou, eu nem sabia o que tava, enfim. A gente tem que analisar tudo que é apresentado pra gente no plantão pra tomar ali a melhor decisão, que ela seja justa. Até porque isso vai desenrolar depois num processo, num inquérito, tudo. E no plantão policial a gente dá as coisas no calor ali. Sim. Quanto melhor, assim, se colher as informações, depois é melhor para uma ação penal. Sim. Né, a defesa do advogado, enfim. Tirar, às vezes, ele da condição de investigado e coloca como testemunha. Às vezes, não fui eu estava transportando para minha mercadoria, mas eu sei quem foi que me contratou. E aqui eu vou fazer uma extensão do que a doutora falou, que isso que ela está falando é muito comum, a gente acompanha bastante como advogado. Mas sabe o que acontece muito? Esse pessoal que vive de transporte alternativo, eles acabam criando uma certa... Atibaia é pequeno, vamos falar de Atibaia. Amizade com as pessoas. Sim. E de forma que a pessoa, você liga direto no telefone dele, fala, tudo bem, eu preciso fazer uma entrega, você vai? E a pessoa vai na confiança, vai pagar o dinheirinho dela. E aí como é que vai provar através do aplicativo? Se não tem o aplicativo, mostrar para a autoridade. Mas aí tem uma mensagem, um áudio, alguma coisa que consegue comprovar. Inclusive, isso. Eu tenho um caso exatamente assim no meu escritório que eu estou fazendo a defesa. Entregador. Ele está numa organização, meu cliente, tá, mas está na figura de organização porque uma pessoa indicou ele para outra para fazer entrega e assim, até se conseguir desenrolar e provar, vai preso, tem inquérito, tem processo, tem um monte de coisa, né? É acusado de integrar uma quadrilha. Doutora, a pandemia, ainda aqui dentro da nossa segunda, a pandemia, ela trouxe um cenário favorável tanto para a justiça quanto para as polícias, que é a questão da videochamada, videoconferência, né? A digitalização. Né? E, por exemplo, à noite, a delegacia de Atibaia não tem um delegado presente, mas tem um delegado presente em Bragança que responde para Atibaia. Apesar dessa facilitação, isso complica a vida, seja dos policiais ou do delegado de alguma forma, de não estar presente ali? Olha, é claro que esses mecanismos de tecnologia, eles vêm para ajudar e facilitar muito. Por exemplo, se eu não tivesse essa questão da gravação, ficaria difícil de eu, lá em Bragança, deliberar uma coisa. Assim, quando você vê um vídeo, aqui as oitivas são feitas por áudio e vídeo. Quando eu vejo o vídeo da vítima falando, do indiciado, da testemunha, a gente tem um pouco mais de fidedignidade daquilo que ela está dizendo do que a letra fria do papel. Claro que o que está no papel é um papel público ali, né? Tem a fé pública, mas é diferente quando você assiste o vídeo ali, o áudio. Mas ainda assim, é minha opinião pessoal, eu prefiro sentir a ocorrência. Então, eu percebo muito a diferença das ocorrências aqui em Atibaia e Bragança, porque em Bragança eu estou presencialmente. Você tá presente lá. Então, eu converso com as forças de segurança, eu converso com o PM, eu converso com a vítima, eu faço interrogatório lá. É outra leitura, né, doutora? A gente sente, é isso que a gente sente a ocorrência. Eu me sinto mais segura de tomar minha decisão, porque eu tô ali vendo, tomando, não que assim... eu não tenho segurança no que eu tô decidindo em relação a Atibaia. Eu tenho, os policiais são ótimos, a gente assiste o vídeo, mas é diferente você estar do lado presencialmente. Até porque a
as experiências vividas não traz uma bagagem que você consegue saber se tá mentindo, se não tá, né? Conversando. É o toque, o apertando, cabete é do o cara, toco, ele fica batendo o pé, Isso, fica... É, o Isso, olhar, às vezes, o enfim. vídeo não pega. Às vezes não só isso, mas, por exemplo, na forma que quando você fala com a vítima, então, principalmente de violência doméstica familiar, às Você vezes olha no olho você dela, olha no a pessoa olho dela, fica- aí você vê, você traz um acolhimento melhor. Então, assim, é diferente, Uhum. né? A gente faz o nosso melhor nessa sistemática. A polícia está sempre tentando se aprimorar para trazer melhores equipamentos, melhores condições para a gente trabalhar, mas eu gosto de sentir a ocorrência. Legal, doutor. Isso é importante. Doutor, Não perder a humanização, prossiga. né? Não perder a humanização. Exatamente. Vamos para a terceira, então, dentro do nosso cronograma. De que forma a sobrecarga de trabalho impacta a qualidade das decisões tomadas durante o plantão? Eu não sei se eu posso dizer que impacta a qualidade, né? Tá. Mas, assim, a sobrecarga, ela impacta realmente nessa tomada de decisão. Então, por exemplo, sobrecarrega. Às vezes, num plantão noturno, em que o plantão tá pegado e, assim, tá full time. Não deu 5 minutos ali, você tomar um café, nada. Eu percebo que vai dando umas 4, 5 horas da manhã, minha cabeça já começa a ficar, o meu raciocínio fica mais lento. Eu já preciso, às vezes, perguntar 2, 3 vezes a mesma coisa. Aí eu penso. Às vezes acaba passando algum detalhe, alguma coisa batida. Não dá nem pro policial reclamar, né? É delegado perguntando, não é qualquer um. Assim, nesse sentido. Então, assim, nós não somos máquinas, não somos seres humanos. E principalmente plantão noturno. E o relógio biológico de noite é diferente da manhã. E assim, tem gente que consegue se preparar para o plantão noturno, então descansa à tarde e tal. Eu não consigo me preparar, porque primeiro que eu acumulo com a delegacia aqui, então eu tenho que tocar o expediente de dia. E eu sou mãe e esposa, então assim, eu sou mãe turista agora, eu tô nessa fase. Pega na escola, então assim, eu não consigo me preparar. Então eu fico assim, 24 horas acordada. Acordo 6 horas da manhã pra levar meu filho na escola, deixo ele na escola. Faz o expediente e emenda com o plantão. Faço expediente, vou pra casa, janto, tomo um banho e vou pro plantão. Então assim, dá 3 horas da manhã eu já tô... assim, meu raciocínio já tá mais lento. Essa é a questão do cansaço. Sim. Mas, obviamente, a gente tem que aí se controlar, manter a calma, pensar, repensar, perguntar, não confia no cérebro, vai lá na lei, lê tudo direitinho. Existe um dia da semana que é mais pegado o plantão? Olha... Nós vamos falar pela teoria, seria final de semana que tem as baladas, o pessoal de folga. Mas existe um dia ou não? Não tem. O plantão é uma caixinha de surpresa. Nossa, então, assim, tem dia que é sábado, não tá um calorzão. Eu já aconteceu o dia, a hora que eu saí de casa, eu falei, não, hoje vai ser complicado. Aí não tem nada. Uma uva. Aí uma terça-feira chuvosa, acontece o plantão tá virado. Então, assim, mas tem sentido, né? Terça-feira chuvosa, o marido não sai, não vai pro bar, fica em casa, não toma uma, fica revoltado, entendeu? Os jovens tá de saco cheio, queria fazer alguma coisa, não pode, fica em casa, só Maria da Penha. Mas é uma caixinha de surpresa, não tem dia, não tem hora, tem e olha dia que a gente tranquilo. acha que final de semana é o dia que pega fogo. Porque então o pessoal tá mais na rua, mas não tem regra. Outra coisa, o crime ele anda o contrafluxo, né? Se todo mundo tá esperando que vai cair no sábado que tem mais, por exemplo, blitz, ele não vai no sábado, ele vai quarta-feira, de terça. A gente sabe que... tem os grupos, né? Não passa no pontilhão que tem comando lá hoje. Assim, o crime tem engenharia não tem muito dia. Tem coisa que é de oportunidade. Exatamente. Então, assim, não tem. É uma caixinha de surpresa. Ô, doutora, falar em crime, como é que a polícia tá enfrentando essa era digital? Que o que tá acontecendo de crime, a gente, advogado, tá sendo vítima constante de crimes digital. Muito, como que vocês estão se preparando como? O Estado tá trazendo um treinamento apto de preparar o policial para esses crimes digitais? Tá, a gente tem constantemente cursos oferecidos pela Cadepol, né, Academia de Polícia em São Paulo. Então, tem a questão do aprimoramento, muitos cursos eles fornecem. A gente já teve uma noção básica na Cadepol, na formação, mas é óbvio que, assim, a tecnologia ela é muito rápida, então a gente precisa estar sempre em constante atualização, treinamento, equipamento. A polícia ela tem tentado se acompanhar, né, essa criminalidade que eles crescem assim muito rápido. Então assim, sempre tem cada dia tem um golpe novo, né?
Aí tem uma área lá no site da intranet lá, com os cursos que são oferecidos, a gente se matricular, e assim... Tem um hall de curso disponível, é só você se inscrever. Eles abrem os cursos, então, bom. curso de investigação tecnológica, e eles abrem lá. Só que assim, é uma corrida maluca, né? 30 vagas. Aí abre hoje, hoje à tarde já não tem mais. Não tem mais nada. Eu tô tentando me matricular num curso lá de técnicas de entrevista investigativa. Já tá na 3ª turma e eu ainda Não consigo se encaixar. Mas assim, a polícia ela tá se aprimorando sim. Os métodos de investigação, com tudo. Tem que comprar aquele gatinho chinês que fica assim, vai botar no F5 lá. Vai ir atualizando. É isso mesmo. Muito bom, doutora. Bom, para você que está assistindo a gente aqui, hoje nós estamos falando de plantão policial com a delegada de polícia, doutora Tatiane. Ela é titular da delegacia atualmente UNAM, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, e vai transformar em DDM daqui a alguns dias. E ela atende o plantão policial lá na comarca de Bragança Paulista, e ela está desvendando os mistérios que a gente tem aqui nos plantões. As dúvidas tá? dos advogados. As dúvidas. Doutora, quais são as principais dificuldades na lavratura do flagrante, especialmente em casos com poucos elementos probatórios? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque muitas vezes vem só a palavra do policial e o indiciado ali. Quando tem pouco elemento de informação, né? Depende muito do que é apresentado pra gente ali no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Quanto mais elementos de prova a gente tiver, melhor vai ser a minha convicção jurídica, melhor vai ser a minha tomada de decisão. Quando tem poucos, tem poucos. Na pior das hipóteses, você entra como indiciado, investigado ou algo assim, né? Se eu tenho elemento de informação e eu consigo formar minha convicção e fazer o auto de prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante vai ser lavrado. Agora, se eu não tenho elementos e precisa de mais diligências, vai para investigação. A gente registra, qualifica todo mundo, colhe o maior número de coisas que a gente tem, de informação que tem ali, nome de testemunho, tudo. E aí vai para investigação. Doutora, já aconteceu de você, a PM ou o PRF, ou qualquer polícia chegar a apresentar uma ocorrência e estar em dúvida, falar, eu vou até o local, quero ver se tem uma câmera, quero ver se tem isso, aconteceu isso. Vamos falar, não vamos falar do homicídio, que homicídio vocês vão para o local do crime, mas uma ocorrência, vamos falar de um tráfico de droga, o cara fala, não, eu fui para comprar, o policial, não, ele é o dono. Já teve de acontecer falar pra polícia esperar? Porque também gera um constrangimento até pro PM, né? Não, eu falar, não, eu vou até o local pra ver, não, porque geralmente quando tem filmagem, eles já trazem. Já chega com as filmagens. Já vem com as filmagens. E isso acontece bastante, de as forças de segurança já chegarem com as filmagens. Mas se você quiser, aí você vai. Sim. Eu vou lá, eu quero ver no local. Sim. Então, muito bom. Doutor... Vamos lá, vamos para o quinto, né, doutor? Bora. Vamos lá, quinto. Como a senhora lida com a pressão de familiares, advogados e da própria equipe durante ocorrências sensíveis? O plantão, ele é pressão desde a hora que eu chego até a hora que eu saio, né? Acho que o problema é depois, psicológico. Precisa de um psicólogo. Ninguém sai ileso, todo mundo sai com uma sequela, né? Exato. A gente tem que administrar. E eu lembro que eu tinha um professor na Cadepol e ele falava, o importante é não virar parte. Nossa. Você é autoridade policial. Não vire parte. Então, a gente manter, assim, dentro do possível a tranquilidade, a inteligência emocional e administrar ali, porque vai vir pressão de todos os lados, né? Às vezes, assim, às vezes o próprio conduzido, o próprio preso, ele tá alterado, então ele já começa a dar... Causar. Então, aí tem, às vezes, o familiar ali, né, que não quer que seja preso. Então, assim, a gente tem que administrar para manter o ambiente, primeiro, tranquilo, porque tem outras pessoas circulando ali, tem outras forças policiais, às vezes junta 3, 4 presos ali enquanto você está deliberando. Então, assim, a gente tem que manter a calma, tentar manter a serenidade e aprender a lidar com essa pressão e administrar ali tudo que está acontecendo. Doutora, tá quanto tempo como delegado, doutora? Eu tomei posse em 10 de maio de 2024.
24. E trabalhou como policial em outra função antes? Escrivão, policial, investigador, essas coisas? Não, foi direto delegado. Direto delegada. Antes eu era advogada. Eu fiz um tempo no Amazonas, que eu passei no concurso público do Amazonas também. Ah, foi delegado do Amazonas? Eu fiz curso de formação lá, e aí logo eu já fui aprovada aqui, graças a Deus, que eu queria muito ficar em casa, né? Eu sou de São Paulo, sou de Bragança, paulista. Não, sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas eu moro em Bragança desde os meus 12 anos. Hoje eu sou bragantina. E eu com um filho pequeno, né? Meu filho hoje tá com 11 anos. Mas eu queria vir pra Bragança. E essa mudança de fase, saiu de advogado para delegado, teve algum impacto na sua vida? De forma... Você estava do lado de cá do balcão, você passou pro lado de lá. É outra visão, né? Assim, mas apesar de quando eu era advogada, eu não fazia criminal. Eu fazia área civil e família. Porque eu sempre quis também... eu tinha um pezinho sempre no concurso público. Então, eu queria cumprir a prática jurídica e já ir passava no concurso público. Mas, assim, é outra visão. A gente enxerga de outro lado. São visões diferentes, né? A gente vai prender, vocês vão soltar. E muda a sua perspectiva, mas o direito... E a sua experiência como advogado te ajudou a enxergar algumas coisas de forma diferente como delegada, doutora? Eu acho que a minha experiência como advogada enxerga na questão assim, de você olhar um pouco para outra pessoa que tá do outro lado, né? Eu não fiz criminal, mas eu tava do outro lado das pessoas, assim, que estão ali, às vezes, precisando se socorrer da polícia, enfim. Eu acho que a visão mais um pouquinho de humanização. De olhar para o outro. Empatia, né? Doutora, há estrutura e recursos suficientes para atender a demanda do plantão? Quais são as principais carências? Essa aqui eu sei, tá? Porque estou todo dia lá, mas eu não vou falar, vou deixar a doutora falar. Me fala você primeiro. Não vou falar. Mas eu conheço. É claro que assim, toda estrutura, todo órgão do poder público demanda de melhorias, tem um déficit, seja de pessoal, seja de estrutura, e até porque o cenário ideal, perfeito, a gente nunca vai atingir, sempre vai ter algo para melhorar, sempre vai precisar de algum equipamento, de alguma viatura, mas assim, a gente faz o melhor com o que a gente tem. Então, assim, claro, se a gente pudesse ter mais pessoal, a gente teria. Se falasse pra mim, lá na Delegacia da Mulher, você quer ter... Hoje eu tô com 3 escrivãs. Você quer ter 3 ou quer ter 5? Óbvio que eu quero ter 5. Lógico. Ah, você quer ter 2 investigadores, você quer ter uma equipe? Eu quero uma equipe. Quer uma viatura, quer 2? Eu quero 2. Claro. Então, Todo assim... mundo quer o melhor, né, doutora? Nunca é demais, né? Não, nunca é demais. Nunca é demais. Então, assim, a gente sempre vai ter algo a melhorar, a gente sempre vai querer algo a mais. Mas a gente entrega o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Olha, eu vou tecer o meu comentário, que eu já falei isso aqui em outros podcasts, a gente discute muito isso, o doutor Daniel, alguns outros convidados. A forma que eu, como advogado, enxergo a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu não sei se essa é a terminologia correta, mas eu enxergo a polícia do Estado de São Paulo, eu enxergo um pouco sucateada. Vocês fazem milagre com o que vocês têm na mão. Porque eu enxergo que há um pouquinho de omissão do Estado em relação à estrutura, pessoal. Agora parece que tá vindo bastante gente nova. Agora tem vindo, parece que veio umas 2 levas de policiais novos e tá dando uma fortalecida na polícia. Mas o que acontece? Questão estrutural, de viatura, de equipamento. Então, por que eu digo isso, doutora? Eu, às vezes, conversando com colegas advogados, que às vezes faz uma reclamação, pô, cheguei na delegacia, quis ver o preso, não deixou eu ver na hora. Eu falei assim, olha, a gente tem que zelar pelo nosso prerrogativo, mas também não adianta fazer carnaval por qualquer coisa. Porque, às vezes, você chega no plantão policial, tem 2 escrivão atrás do balcão. O delegado não tá ali, ele tá lá em Bragança. Então, são só os 2. Aí, ali, ele tá para atender a GCM, que chegou à concorrência, a PRF que tá com concorrência, a militar que tá com concorrência, a família falando que o cara não é bandido e o advogado querendo ver o preso. Tem que cuidar do preso. Querendo fazer boletim de Por que eu ocorrência, falo? né? Porque o Estado, ele tem estatística, ele sabe que ali acontece isso. O Estado deveria guarnecer a polícia, falar, ó, a delegacia de Atibaia ela tem que ter 4 escrivão e um delegado presente, né? Não manda, o Estado não manda. E eles se viram com o que eles têm na mão. Então, assim, doutora, eu tô te falando, não tô porque você tá na minha presença, porque eu falo isso pros meus colegas, eu falo quando eu tenho a oportunidade.
vocês fazem milagre com o que vocês têm na mão ali. A gente tenta Verdade. entregar o nosso melhor, faz realmente, milagre. com o que a gente tem. Faltar sempre vai faltar, porque a gente sempre vai querer fazer mais com o melhor. Mas a gente tenta entregar o melhor. E olha, ele não Isso. foge muito da advocacia. Chega cliente no nosso escritório, ó, eu quero provas, quero isso. Você sabe, doutor, só tenho isso. Então tá, vamos fazer o melhor que eu posso com o que você tem pra me dar. E É a gente, isso. a gente faz o que pode Faz ser o melhor feito. com o que tem. Em outra esfera, né? Em outra esfera. Não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Gente, estamos com 30 minutos. É isso aí. Agora a gente vai fazer os cortes. Tá bom. Vamos pro sexto, então? É o 7º, doutor. É o sétimo? Ah, é verdade. Então vamos lá, pro sétimo. Quais tipos de crimes exigem maior atenção e cautela na análise durante o plantão policial? Claro que toda demanda que chega lá, a gente olha com bastante atenção, com os olhos bem atentos ao que a gente tem lá. Mas os crimes mais graves, eles demandam maior atenção, maior cuidado. Um homicídio, feminicídio, estupro de vulnerável, estupro são crimes que até chocam um pouco a sociedade sim. quando acontece. Uhum. Então, eles precisam de mais atenção, até porque quanto mais elemento de prova se colher ali, no calor do momento, porque tem coisa que se perde. Se perde do tempo. Tem elemento de prova que se perde. Às vezes, se você perde o time, você perde o cara. Então, às vezes, assim, se você aconteceu agora e já começa a diligenciar, já vai atrás, você consegue pegar o cara. Você dá um dia, 2, ele já Aí, foge. o material genético, Não dá mais né? o flagrante. Entendeu? Então, assim, alguns crimes, principalmente aqueles que, assim, acabaram de acontecer, a gente precisa correr para colher o maior elemento de informação, porque eu vou pensar o quê? Eu vou pensar na acusação depois. Então, não adianta eu pegar e não fornecer o que o Ministério Público depois precisa para fazer a Pra denúncia. condenar, Pra pedir a Porque condenação. tudo vai começar ali no plantão. Sim. Então, às vezes, a condenação de um homicida, de um feminicida, começa ali. Exato. Então, quanto mais coisa eu colher ali, melhor vai ser depois. Eu não posso só pensar ali no momento. Então, eu tenho que pensar um pouquinho mais pra frente. Como é que... Até pra defesa. Tudo que eu Claro. colher ali no Vai momento ajudar. vai ajudar. Às Com vezes, certeza. né, uma digital, sei lá, uma faca ali que então, tudo. Algumas ocorrências, elas realmente demandam maior atenção. Eu acho que são esses crimes mais graves. Não que os outros não precisem, óbvio, todos vão precisar, mas aqueles que acabaram de acontecer, que a gente precisa colher ali os elementos de informação, os elementos de prova, e que a gente corre contra o tempo, né? Sim. Pra gente pegar o autor realmente e prender, porque o crime ele precisa ser punido. Doutora, existe algum crime específico que sensibiliza mais você? Existe. É claro, a gente eu tô lá no NAN, né? Quando envolve criança é algo que, assim, me toca, né? Eu sou mãe, tô grávida agora de 7 meses e alguns crimes com criança mexem muito comigo. A gente teve um agora recentemente, né, com esse final de semana foi um que me tocou muito, da moça que... Uma jovem lá, que Bragança. teve Eu ia te perguntar isso, feminicídio. minha próxima pergunta, inclusive. Inclusive, fui eu que fiz essa ocorrência e, assim, eu fiquei uns 2 dias mal, assim, porque a gente... É complicado a gente aceitar ainda, né, que as mulheres estão perdendo a vida. Bem jovem a menina, né? Eu vi a foto dela. Mas quando envolve criança, eu fico realmente muito tocada. Doutora, e já que você tocou nesse assunto desse crime, eu ia te perguntar, porque foi você que atendeu o flagrante desse crime, né? Vocês chegaram ao autor, parece que em menos de 12 horas chegaram ao autor. Poderia falar um pouquinho como é que foi essa dinâmica, do que já está registrado? Foi intenso. Foi assim, e eu tava num plantão que já tava aquela coisa assim, aquela doideira. Desde o momento que eu assumi o plantão às 8, tava assim, era um furto de aeronave em Serra Negra. Então, assim, tava um negócio doido. Aí chegou essa ocorrência, então eu fui pro local, a gente colheu o maior elemento de informações que tinha, testemunha. Levou perito a hora que você foi pro local? Toda vez que tem um crime, que a gente faz o local de crime, que deixa vestígio, a gente aciona a perícia. O IML que vai? Quem que vai? O IC lá de Bragança. Então a gente tem que acionar. Todo crime que deixa vestígio, a gente aciona a perícia e eles vão até o local. Então foi acionada a perícia, eu fui até o local, esperei o perito chegar, ele fez a perícia. Então, assim, foi. Aí a gente
não tinha qualificação da vítima, preciso correr atrás de quem ela era, para colher as informações até a gente chegar E nele. como que foi o primeiro indício que indicou quem que era o autor? Qual que foi o primeiro sinal que a polícia detectou, que falou, opa, sinalizou, tá apontando pra cá? A gente tinha, num primeiro momento, a qualificação de uma outra pessoa. Então, num primeiro momento, a gente não sabia que era ela ainda. Achava que era uma outra pessoa. Que era uma outra pessoa. Aí, a gente entrou em contato com os familiares dessa pessoa que a gente achou que era, para comunicar. E aí, até a gente ligou pra a mãe e a tia dessa outra jovem, e avisando, né, que infelizmente ela havia falecido. Aí a moça falou, não, A minha filha tá aqui. Tá aqui dormindo. não, calma aí, não, peraí, acabei de ver minha filha foi dormir e tal, me dá um minuto que eu vou só verificar e já retorno. Aí ela verificou realmente, ela falou, ó, a fulana não é a fulana. É outra pessoa. Ela vendeu esse carro pra Luene semana passada e tal. Eu falei, então, Aí você teve a falei, a senhora pode qualificação. trazer ela aqui na delegacia que eu preciso conversar com ela? Até porque eu queria saber se realmente ela estava viva. Uhum. Ela falou, não, tudo bem, eu levo, só que elas eram de Itatiba. Então, elas demoraram um tempo pra chegar. E aí, quando elas chegaram, ela falou, ó, eu vendi esse carro semana passada pra fulana e tal. E aí que a gente foi ligando umas coisas às outras. E aí a gente foi desenrolando. E aí a gente chegou... Chegou ao autor. Uhum. Esse caso deu repercussão aqui na região, né? Foi bem Foi. falado aí. Então, assim, esses casos de feminicídio e com criança, eles mexem muito comigo, me tocam muito. Não que os outros, assim, às vezes acontece, né? Uma vez eu atendi no plantão um homicídio, uma briga de bar, então, e o rapaz estava com o rosto bem machucado. Choca, né? Qualquer homicídio, assim, choca. Sim. Mas quando envolve criança, algo que, assim, pega pra mim. Doutora, um caso igual a esse do homicídio, por exemplo. Imagina que você efetuou a prisão da pessoa. Agora eu vou falar pelo meu lado advogado. Tá no calor, delegacia fervendo. Chega o advogado que quer conversar com esse cara. Como que é essa abordagem? A delegada autoriza de imediato ele conversar com a pessoa? Ou existe uma cautela? Como é que funciona o advogado? O advogado tem prerrogativa de conversar com o cliente dele. Você né? tá com a coisa fervendo. É que você contou o cenário desse caso aí que a delegada tava fervendo. O advogado chegou, quer conversar. Vocês ainda não tiveram a oportunidade de conversar, de fazer nada com a pessoa. O advogado ele tem o acesso imediato ao preso? Assim, depende muito da dinâmica da delegacia, até porque, assim, às vezes, antes de a gente receber o preso e guardar na carceragem, ele fica numa sala de acautelamento. Às vezes eu não tô só com ele, às vezes tem 3, 4, 5 presos ali. Então tem uma questão de segurança também, eu vou deixar o advogado ir lá sozinho? Então depende da dinâmica ali do que tá acontecendo no plantão, mas obviamente a gente não vai privar o claro. advogado de ter contato com o cliente dele, principalmente antes do interrogatório. Eu não posso fazer o interrogatório e depois oportunizar o contato. Então talvez assim, eu quero falar agora, talvez assim, doutor, aguarda só um minutinho, a gente só organizar, deixa eu tirar o preso de lá, enfim, mas vai ter. Quando o preso chega, em qual momento que ele passa a custódia da Polícia Civil? Tá a GCM e o cara preso no carro. E ele vai fazer a entrega. Qual o momento que, a partir daquele instante, passa a ser responsabilidade da Polícia Civil o preso? Quando a gente entrega um documento que chama Recibo de Entrega de Preso. Que é entre vocês ali. É um documento em que a gente tem todas as informações da ocorrência, o motivo pelo qual ele está sendo preso. E aí passa, né, a custódia do preso para a Polícia Civil. Então, quem está entregando, quem está recebendo. Entendi. Ou seja, não é de imediato. Não é de imediato. Quem está lá conduzindo tem que ficar até pegar o documento. Até porque eu só vou receber o preso se ele for ficar preso em flagrante. Se ele não for ficar preso, eu não tenho recibo de entrega de preso. Ou seja, para não deixar o cara embora, escapar, é quem levou, quem conduziu. Ainda não é responsabilidade da Polícia Civil. É porque eu já esbarrei com essa situação da delegacia. Eu quero falar com fulano. E aí, não tá ainda na custódia civil, entendeu? Eu já tive essa situação já. Entendi, conversa com o policial ali. Pro PM, no caso. Você cola a cara na grade. Doutora, nós vamos lá para a 8ª. Como o delegado equilibra a necessidade de celeridade com a garantia dos direitos fundamentais do investigado? Olha, essa pergunta é para pegar, mas não deixar... é para lembrar lá dos bancos acadêmicos da Constituição Federal, viu, doutora? A gente tenta administrar tudo. Nossa. É um quebra-cabeça direto, né, doutora?
A gente tem que administrar o tempo, a gente tem que administrar ali o que tá acontecendo. É administrar. A gente não pode, no afã de querer fazer a ocorrência ou prender, começar a violar direitos fundamentais. Né? O delegado, ele é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Então, a gente tem que prezar tanto pela celeridade do atendimento ali de todos na delegacia, como pelos direitos fundamentais. Administrar. O plantão, ele é assim, é uma constante, é um malabarismo, né? É aquela pessoa que tá ali com um monte de bolinha na mão e vai fazendo o malabarismo. Não é fácil. Muito bom, doutora. Por isso que só os mais qualificados passam no concurso para delegado. E não é só passar, porque depois a gente... então. Porque quando você estuda, eu tinha uma noção de, não, polícia é isso e aquilo, mas a hora que você chega lá e assume o plantão... A realidade, né? Aí você vê que é diferente. Então, Imagina, a doutora era advogada civil. Isso. Saiu do civil e entrou no criminal. Eu lembro, eu lembro até hoje do meu primeiro É. plantão. Eu tava em pânico. Imagina. Tava em pânico. Eu ficaria também. Eu lembro que as minhas primeiras ocorrências, assim, eu pensava, aí eu falava, será que é isso? Será que eu tô certa? Mas aí você tem que fazer amizade com um pessoal mais velho, né? Os escrivãos, o pessoal que estão ali. Só que pra te ajudar, né? quando eu assumi, veio... A minha cadepol foi delegado, escrivão, investigador, todo mundo junto. Todo mundo novo. Então, a maioria ali do plantão... Não tinha experiência. Ficou assim, cada equipe tinha ficado um mais antigo pra coordenar e tal. Sim. Então, eles me ajudaram muito no início, assim. Às vezes Precisa da experiência do que já estava. Até pra né? mexer no sistema, então tinha coisa que eu não sabia, que eu tinha que fazer e tal. O pessoal mais antigo me ajudou muito. Mas é claro que o delegado, ele carrega o maior peso, porque é ele quem tá deliberando, a decisão é dele. Depois é eu que vou ter que justificar o que aconteceu. E é isso que eu ia te perguntar agora, doutora. Quando você vai chegar à sua convicção da tipificação? Eu já tive embate com o delegado já. Não tá errado, doutor. Não é essa tipificação, porque se olhar pela subsunção dos fatos, as normas, vai ser assim. Você dá ouvido para advogado? Não, ouvido a gente dá, porque a gente não é surdo, né? Mas, ouve, mais filtra, né? Assim, até que ponto aquilo vai influenciar na minha convicção? Eu vou mudar, não vou mudar? Porque às vezes muda, dependendo da tipificação, você pode conceder a fiança, dependendo da tipificação, você tem que mandar ele preso e na custódia que vai decidir, entendeu? Eu, nesses 2 anos, eu nunca tive esse problema de capitulação de algum advogado, alguém falando, não é isso. É sempre assim, mas a doutora vai prender mesmo? Tem certeza, isso doutora? É normal do advogado. Tá? Mas, assim, claro que a gente não pode... porque às vezes pode ser que tenha passado algum detalhe batido, ou às vezes a gente, né, forma uma visão de túnel ali num primeiro momento. Então, quando você forma uma visão de túnel, sua convicção toda vai levar para aquilo. Não dá, assim... Claro que a gente não vai, obviamente, né? Tá bom, doutor, assim... A gente tem a nossa convicção, tem o porquê eu cheguei naquilo lá, e se eu achar que é aquilo, é aquilo. Vai ser e daí aquilo. O papel do advogado depois é tentar desclassificar, mudar, enfim. Mas, assim, ninguém tá isento de erros. Sim. Pode ser que eu, às vezes, cometa um erro, acho que é um crime, e o advogado acha que é outro. Mas, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Ai, meu Deus. Doutora, a gente sabe que no plantão a gente tem lá vários flagrantes que vai fazendo e tal. Uma pergunta mesmo, porque não é minha área. O delegado, ele faz um flagrante por vez ou ele consegue fazer flagrantes concomitantes? Eu consigo fazer vários. Por exemplo, eu coordenando 3 polos, às vezes eu tô com pelo menos 3 flagrantes em aberto. Tá. Mas assim, um em cada polo. Na delegacia, tipo, olha, nós estamos fazendo 3 flagrantes concomitantes, porque tem 3... Se tiver equipe suficiente para fazer, dá para fazer. Eu já cheguei a fazer 2 concomitantes. Porque não dá aí... um nó na cabeça? Às vezes dá, então aí você tem que organizar ali. Então, confunde os fatos de um com o outro. Mas a gente tem o histórico do BO, eu coloco meu despacho de fundamentação embaixo do histórico, antes de fechar a gente olha direitinho todos os detalhes, confere, Mas dá. Mas dá pra fazer concomitante. Às vezes a equipe tá bem entrosada ali, chega 2 e a gente chama de limpar, né? Vamos limpar a delegacia. Então vamos, eu e mais um escrivão, mais um investigador, a gente faz tal flagrante, e vocês 2 já vão abrindo esse outro e vão fazendo outro. Então pra dá. agilizar, né?
Dá tranquilamente. Doutora, e a Polícia Civil adotou a inteligência artificial para algum momento do seu trabalho ali, seja no plantão, seja no expediente? Vocês usam a inteligência? Então, agora a gente está entrando com um sistema novo e no próprio sistema eles estão tentando aos poucos inserir a inteligência arcificial, por exemplo. Tem alguns documentos que já são padronizados. Sabe no sentido do que, por exemplo? Ela está falando que faz por exemplo, 3 concomitantes, 3 flagrantes. Uhum. Às vezes, se ela adota um sistema, o escrivão, quando ele lança os fatos, de repente o próprio sistema tipifica, olha, isso aqui tá voltado para esse crime. Ah, não, isso não. Direcionamento. Não, a tipificação a gente coloca manualmente, o delegado dá delibera. O que eu disse de IA é, por exemplo, na elaboração do relatório final, em que ele já pega as peças e já faz ali o resumo. Mas capitulação, o histórico, é tudo na mão. Tudo manual. Tudo manual. Tudo manual. Muito bom. Legal mesmo. Doutora, a gente conseguiu chegar na 10, hein? Nós estamos em 45 minutos, gente. Nós somos bons mesmo. Top. Vamos lá. Na sua visão, quais melhorias poderiam ser implementadas para tornar o plantão policial mais eficiente e menos sobrecarregado? Assim, o plantão ele é a porta de entrada da Polícia Civil. Então, todo mundo que precisa da polícia num primeiro momento vai até o plantão, seja para registrar a ocorrência ou os flagrantes e tal. Então, assim, é uma demanda sem fim, né? Não vai ter fim e aí a gente tá vendo, tá aumentando, né? Aumentando os crimes, agora com essa questão da internet, crime digital, enfim. O que eu acho que talvez se eu pudesse apontar algo para melhorar é pessoal e equipamento. Quanto mais gente a polícia tiver, melhor vai ser o atendimento, né? Em vez de eu ter 3 pessoas para atender 15, se eu tiver 5 para atender 15, melhora. Se eu tiver salas para fazer oitiva, melhora. Então, tudo que a gente puder agregar nesse sentido de aprimorar o atendimento, agilizar o atendimento, porque às vezes a pessoa só quer fazer um BO, mas ela tá com 2, 3, 4 forças de segurança na frente. Então, tudo que a gente puder ter de estrutura para melhorar o atendimento, eu acho que seria bom. Uhum. Viu? E tem algumas ocorrências que pode ser registrado online, né? Como que a polícia age com essas pessoas que vão até a delegacia e quer registrar uma ocorrência de algo que ele pode fazer online? Ou tem uma orientação? E aí, se a pessoa insiste, não, eu quero fazer aqui, como é que é abordada essa situação? A gente vai oportunizar a pessoa a decidir por qual via ela quer fazer. Esperar 3 horas para fazer o dela ou fazer em casa no por exemplo, online. Se ela chega lá e a delegacia tá mais cheia, tá com força de segurança, a gente tá com flagrante, e aí a gente fala para ela, olha, o que é o da senhora ou do senhor, o que o senhor precisa? É tal coisa. A gente tá com um flagrante na frente, pode ser que demore um pouco, vai demorar às vezes 1 hora, 2 horas, o senhor pode esperar, a gente vai te atender, ou o senhor pode fazer online. Sim. Então a gente informa os mecanismos que a pessoa tem e deixa ela decidir. Normalmente na delegacia tem um endereço já aconteceu às vezes, né? Endereço eletrônico. Às vezes tem o cartazinho, às vezes aconteceu já no meu plantão de a gente tá fazendo flagrante, a pessoa entrar e ela vai fazendo, a gente vai auxiliando lá, e aqui o que eu coloco? Legal. Então já aconteceu isso também, a gente fornece a informação e já dá um auxílio ali mesmo, se a pessoa começar. Deixa eu fazer uma pergunta Manda a pergunta. É uma pergunta, acho que de forma geral, da questão da Polícia Civil, né? Eu percebo, doutora, não sei se é uma percepção da mídia, porque eu não assisto muito o Globo, assim, mídia aberta, mais fechada. Eu percebo que houve um aumento na criminalidade no âmbito digital. E eu tenho uma sensação, não sei se é falsa, que roubo, furto, assim, crimes presenciais, eu tenho a percepção de que tem diminuído e aumentado o digital. Tipo, desculpa o linguajar, mas o vagabundo ele prefere cometer o crime digital que ele não se expõe, o risco de levar um tiro é muito menor, do que ir lá tentar estourar um caixa eletrônico. Não, isso de fato, está acontecendo? A gente nota isso. Inclusive, quando eu fiz a Cadepol, a gente tinha que fazer um TCC para conseguir se formar. E o meu tema do TCC foram crimes digitais.
E na introdução, eu abordei justamente isso. E, de fato, realmente, a gente nota isso. Porque é justamente isso que você falou. O custo-benefício do crime digital é melhor do que um crime que você vai cometer pessoalmente, que o indivíduo tem que ir até fazer um roubo de banco, ou então ele tem que roubar alguém porque ele vai se expor para assaltar uma pessoa. Sim. No crime, no ambiente digital, não. Ele consegue múltiplas vítimas. Ele tá na casa dele, às vezes ele não tá se expondo, não vai ter perseguição policial, ele não vai correr o risco de tomar um tiro. Então, o custo-benefício para eles, né? Na visão deles, do crime digital, é melhor do que um crime que você vai se expor na rua. E... Diga-se de passagem, faz tempo que eu não escuto falar do roubo de um banco, do roubo de um carro forte, né? Um blindado. Sequestro, faz tempo que eu não escuto falar desses crimes, né? Tá ficando demodê esses crimes. O sequestro hoje em dia é ligar, tô com a tua mãe. Tô com a tua mãe aqui. Aí a mãe no fundo, faz o amanhã no fundo, filho, me ajuda. Sequestro é isso, faz o Pix. Fizeram isso comigo, eu tava em Pernambuco com o meu pai mora em Pernambuco, e se passando. E davam com meu pai, não sei o que lá, meu pai na minha frente. Se eu estivesse aqui em São Paulo, imagina o susto, né? Eu estava lá em Pernambuco, na casa do meu pai, e o vagabundo falando que estava com isso, com aquilo, com meu pai, e meu pai na minha frente. Eu, você tá precisando de dinheiro? É dinheiro que você quer? Sabe? Aí eu comecei a zoar. Aí o cara desligou, mas olha... Que louco, a engenharia. Eles fazem, agora eles investigam a vida da pessoa, e eles ligam, né, agora, é um sorteio, então vai aparecer uns números na sua tela, passa o número. Aí roubar o WhatsApp, clona o WhatsApp, né? Então Doutora, assim, olha... Todos os dias, o dia inteiro isso. E-mail falso, chega a direto. irritar o tanto de ligação que a gente recebe e é o pessoal... tentando dar golpe. Mas assim, então pensa só, numa meia hora que ele pega e liga ali pra, sei lá, 5, 6 pessoas, e as 5, 6 pessoas caem no golpe. Meia hora, ele conseguiu. 5 pau no bolso. Trabalhar pra quê? Não, 5 o pau que eu no bolso fico mais sem pôr a cara dele na frente, você botar um revólver na O que eu cintura. fico mais chateado é que o advogado, para fechar um contrato de honorários, demora pra uma contratação. É uma ladainha, uma conversa para você tentar fechar o contrato para pegar o dinheiro do cliente. Mas falando do falso advogado, né? Não, tô falando do advogado de verdade. Mas Porque o Pix, né? O Pix do falso advogado é 5 minutos. Na hora, o falso advogado ele liga pro cliente e fala: eu preciso de um Pix de tanto, porque vai sair tanto. Na hora saiu. Mas você sabe que isso também às vezes é um pouco com o sistema de banco, né? Outro dia eu precisei fazer um Pix pro meu marido, numa conta conjunta pra conta dele. O banco não queria fazer. Aí o meu marido Lucas falou assim: se fosse um golpe, se fosse o ladrão, ele ia limpar a nossa conta. Agora você tá querendo fazer um Pix da nossa conta Se fosse um vagabundo, 1 milhão, aprovado. Então, agora um Pix da nossa conta conjunta pra uma outra conta. Não deixou. Não conseguiu. Tive que ligar pra gerente, fazer isso, fazer aquilo. E não conseguiu. Essa semana eu tentei comprar um domínio de internet. Eu tô com um projeto novo aí. E justamente eu comprando, era umas 9 horas da noite, o meu banco bloqueou meu cartão. Bloqueou de fato de não ter como desbloquear. Estão mandando outro cartão para mim. Entendeu? Eu, no meu IP, que é da minha casa, que eu sempre acesso e tal, bloquearam. Aí eu pergunto, será que eles fariam a mesma coisa se fosse outra pessoa? Pois aí quando você quer fazer, você tem que fazer reconhecimento facial, a chave de segurança, o e-mail de não sei o que lá. Dupla verificação. Pra ver se vai dar certo. Não, e aí bloqueia o cartão. Isso. E da minha mãe, olha que doido. Da minha mãe, a semana passada, fizeram 4 transações em relação de 1 segundo uma da outra transação. 4 compras em débito automático lá no Mato Grosso. Minha mãe é uma senhora que nem cartão de débito tem. Olha que louco. Eu acho que a polícia... Falou, não, vamos devolver. Olha aqui, eu acho que a polícia deveria recrutar um hacker pra ajudar a desvendar esses crimes aí, viu? Mas acho que eles devem ter um... Viu? Pessoal. Porque vou te falar, viu? Doutora, eu queria aproveitar esse tempo final pra gente falar um pouquinho da NAM, dessa mudança de NAM para DDM. O que muda? O que a sociedade ganha com isso? O que não ganha? O que é a NAM hoje, o Núcleo de Atendimento à Mulher? Hoje o NAM é o Núcleo de Atendimento à Mulher. Ele é, como o próprio nome diz, um núcleo dentro da Delegacia de Polícia de Atibaia. É um setor dentro. Então a gente se socorre de estruturas da delegacia, cartório central da delegacia, de tudo. Então ele é um núcleo dentro da delegacia. Agora, graças aos esforços do Dr. Sandro Montanari, ele fundou bastante ele é muito, mulher, né? Ele é muito sensível a essa causa, ele tem lutado bastante por isso.
Doutor Sandro, aliás, deixa o meu abraço. Doutor Sandro sempre nos atende nossos pedidos quando eu vou, em nome da instituição, fazer pedido, conversar, sempre nos atende. Ele é muito já gravou um solícito. podcast conosco. Já gravou aqui. podcast, então deixa É, aqui a minha... E ele realmente abraçou essa causa da violência contra, não só contra a mulher, né? Contra as pessoas do gênero feminino. E aí ele conseguiu trazer, ele inaugurou diversas salas lilás, que a gente chama de atendimento especializado, com a DDM central lá em São Paulo, Uhum. na seccional, e agora ele conseguiu trazer a DDM para Bragança. E aí a gente vai ter, de fato, uma delegacia da mulher. Então, a delegacia, a gente está agora ali com uma parte do prédio todo para atendimento. Eu vi, fez um corredorzão Ficou pra vocês bonito, ali, né? Inclusive, hoje estavam chegando os móveis, tá ficando lindo lá. E aí, a gente tem uma equipe todinha formada por mulheres. Então, eu como delegada, Juliana investigadora, Jéssica, Marcela e Ana. Eu conheço a Jéssica e a Marcela. A Ana, ela é nova, ela chegou agora desse último concurso. E nós estamos com 3 escrivãs. Nossa, que legal. E Zero uma constrangimento investigadora? da mulher, zero Zero. constrangimento E uma da mulher. investigadora. uma investigadora, que é a Juliana. A gente Legal. queria mais, ó. É o que eu falei, né? Fica demais. É, Não quer demais, queríamos Fica a dica aí, mais. doutor Sandro. Mas vai vir, se Deus quiser, vai vir mais gente para compor a equipe. E aí a gente tem esse atendimento feito por mulher, a gente tem aqui em Atibaia uma parceria muito grande com a rede toda de apoio, a gente tem uma rede muito integrada, então eu tenho contato direto com o pessoal da Guardiã, a Maria da Penha, o pessoal da GCM, tem uma viatura, né, que é a Martins com... A Martins. Com o rapaz, esqueci o nome do Ai, eu sempre esqueço o nome do eu parceiro também dele. esqueci. Ele vai me matar, mas enfim. Inclusive, ontem eu tava com eles, que eles fazem o acompanhamento das medidas protetivas. Eles são muito bons, cara. Desculpa cortar. A Martins, a pessoa, o acusado, o agressor, mesmo depois de recebida a intimação do oficial, ela liga pra pessoa, pro agressor, fala: você sabe que você não pode chegar perto, você tá ciente disso, você entendeu essa parte, que você não pode mandar mensagem. Ela faz o acompanhamento da vítima muito também, legal. ela vai até a vítima, eles fazem assim, eu não sei qual que é o cronograma deles, mas eles acompanham a vítima de tempos em tempos, passa lá pra saber como é que tá. Às vezes ela vai até o local e ela fala: ai, não, precisa fazer o encaminhamento pro CREAS, pro CRAS. Aí a gente tem um contato muito estreito também com o CRM, que é o Centro de Referência Mulher. Então, assim, a gente tá se fortalecendo, porque são muitas áreas, né, que a gente... Porque a violência doméstica, ela não é só o crime. O crime, eu acho, no meu ponto de vista, que ele é uma pontinha só do que acontece. Porque tem problema social por trás. Muito. Às vezes, tem uma dependência Dependência. financeira, a mulher não trabalha. Então, a gente precisa, às vezes, fortalecer essa rede para a gente poder fornecer para ela estruturas, para que ela possa... conseguir sair desse ciclo de violência, porque às vezes ela tá dentro desse ciclo e aí ela depende financeiramente do agressor, ela tem filhos com o agressor, ela não tem como trabalhar, ela precisa de acompanhamento psicológico. Família de outro estado, às vezes. Família de outro estado. A violência psicológica é muito grande. A gente teve um caso aqui que me marcou muito e foi muito legal, porque a gente agiu muito rápido, a rede. A mulher, ela estava sendo mantida em cárcere privado e ela tinha 3 crianças. E o mais novinho era um bebê de, acho que 8, 9 meses, não sei. A gente conseguiu fazer o registro da ocorrência, a gente tirou ela do lar, pôs ela num abrigo temporário. Aí, com a parceria junto com a prefeitura, todo mundo se mobilizou, compraram passagem para ela e mandaram ela para, acho que, pro estado dela, não lembro agora. E aí, depois de um tempo, a Martins me mandou uns vídeos. Ela tava numa casa super bonitinha lá na cidade dela, as crianças super felizes. Aí não tem dinheiro que paga, né, doutor? Ela, assim, ela filmou, olha aqui onde eu tô morando, ela toda feliz, sabe? Então, saiu assim, do ciclo de agressão. Saiu, e tava muito bem. E às vezes, na cabecinha da pessoa, da vítima, acho que nunca vai conseguir se desvincular daqueles... a falta de rede do apoio, né? Falta de rede de apoio. Mas o que a gente puder fazer lá para todas as vítimas, a gente vai fazer. A gente já conseguiu fralda, a gente conseguiu leite, roupa. Doutora, eu como diretor da Bracrim, a gente está fundando a pasta da mulher agora. No dia 10 vai ter um evento lá em Bragança, na OAB. E eu vou dar posse para presidente da Comissão da Mulher. Depois eu vou levar ela até a sua delegacia, vou te apresentar ela, Claro, viu? vai ser um E eu prazer. coloco à disposição
a instituição porque a gente puder ajudar aí na Eu acho que essa nova delegacia. quanto mais a gente puder fortalecer essa questão da rede de apoio, é melhor. Isso. É ótimo, porque a gente não quer, é óbvio que eu quero prender um agressor, eu quero que ele cumpra o que ele tem que cumprir, que Responda, o crime, que ele responda, que o crime seja punido. Mas não só isso, porque o que adianta eu instaurar um inquérito e aí chamar o cara pra ouvir ele, se depois que ele sair da delegacia ele vai voltar pra casa? Ou você prende o agressor e deixa a vítima Desamparada. sem condições de manter os filhos, Sim. É uma sem situação, nada. é uma complicado. situação muito delicada, né? Tem que É, muito analisar delicado. cada caso. É. Doutora, tem um advogado aqui no Instagram, ele perguntou o seguinte, aliás, doutor Jean, talvez caia essa conexão aqui, porque vai dar 1 hora de gravação. A Polícia Civil de Atibaia sempre teve um problema crônico com a questão do número de funcionários. Esses novos núcleos têm funcionários para atender? Ou continua a polícia de rodízio de policiais da região? Pergunta do Dr. Jean. Ele é um advogado lá de Guarulhos. Não, política de rodízio hoje a gente não tem. Nós temos os funcionários aqui da delegacia. Cada um lotado na sua... Sim, Claro. sim. A gente, às vezes, o que acontece no plantão, quando pega de final de semana, feriado, chama alguém para fazer um reforço no plantão. Mas são, assim, datas que a gente, possivelmente, a demanda aumente e aí a gente precisa de um reforço justamente por conta da data. Mas as equipes, elas estão rodando entre elas têm as equipes dos plantões, tem as equipes de cartório, enfim. Então, as meninas que estão no NAN, elas são só do NAN. Às vezes, já aconteceu de ter que destacar uma ou outra para compor o plantão, porque era uma equipe que estava em 3 e aí um saiu de licença. A gente tem que ir fazendo essas manobras, mas claro que sempre quanto mais funcionário tiver, melhor. né? Mas a gente tá funcionando, tá acontecendo as coisas lá na Olha, delegacia. eu vou encerrar a live aqui do Instagram, porque senão o Instagram vai derrubar, com 1 hora ele derruba. Nós falamos aqui com a doutora Tatiane, delegada de polícia do Núcleo de Atendimento à Mulher, e vai ser a titular da Delegacia da Mulher de Atibaia. Agradeço a sua presença. Eu estou encerrando a live no Instagram. Nós vamos continuar no Jus Esperniandi, tá bom? Tá bom. Pessoal que acompanhou até aqui, obrigado pelo acompanhamento e por assistir. E vai ficar salvo na minha rede essa gravação aqui. Um abraço a todos. Perfeito. E nós aqui no estúdio estamos com 1 hora e 2 minutos de gravação. Eu queria já ir para os finalmente, né, doutor? Eu queria continuar um pouquinho só. Opa. A gente vai entrar agora, nós vamos falar da Delegacia da Mulher. Sim. A doutora falou do NAN. A mudança, então, de NAN para DDM te dá a independência para a Delegacia da Mulher, autonomia para Isso. fazer. Ela tem a sua carteira para fazer o seu trabalho independente, sem precisar de vincular com a delegacia Isso. central ali. Isso. Vira Vira uma delegacia, realmente. Delegacia. Eu vi que a delegacia tem um atendimento separado, tem um corredor à parte lá para mulher, né? Tem. A gente destacou do atendimento ao público, dos outros cartórios, a parte do NAN, a parte da DDM. Então, ficou um corredor com uma brinquedoteca, uma sala de espera, uma sala de atendimento, a minha sala e os cartórios. Tudo concentrado no mesmo corredor. Ô, doutora, a NAN ela vai funcionar em horário de expediente? A DDM funciona em horário de expediente normal? Horário do expediente. E quando entra um plantão, ela tem a sala lilás dentro da delegacia? Tem a sala lilás, que é o atendimento da DDM 24, que a gente chama, né, de DDM, de Delegacia da Mulher Online, em que o atendimento ele é feito como se fosse uma central lá em São Paulo. Por videoconferência, um policial vai atender a vítima lá em São Paulo, e ela estando aqui, nessa sala lilás. Mas, assim, é uma escolha da mulher também. Ela pode escolher usar a DDM ou pode querer fazer no plantão. É óbvio que o atendimento da DDM ele é especializado. Mas ela tem essa salinha no plantão para poder fazer a ocorrência. E a DDM, ela conta com quais núcleos de apoio? A gente fala aqui tem o CRAS, tem os encaminhamentos, assistência social. Quais os núcleos de apoio que hoje a Delegacia da Mulher conta na cidade de Atibaia? Vamos falar da sua delegacia. A gente tem a rede de apoio, a gente chama de rede de apoio. Então, o que a gente tem? Temos a Guardiã Maria da Penha, que a gente tem um relacionamento muito estreito.
Às vezes eu pego. Aconteceu essa semana. A Martins, acho que ela tava até de saco cheio de mim já. Toda hora mandando mensagem pra ela. Eu olho o BO assim e falo, nossa, esse caso precisa de um pouquinho mais de atenção, porque eu acho que essa vítima ela tá em risco iminente. Na hora, eu mando pra ela, Martins, essa vítima, você já acompanhou? O que tá acontecendo? Ó, eu vi isso aqui, eu vi no relatório assado, precisa fazer tal coisa. Então, a gente tem essa parceria com a Guardiã, a gente tem o CRM, que é o Centro de Referência à Mulher, que tem atendimento jurídico, atendimento psicológico. Eles estavam com um trabalho ali de aulas de artesanato para as mulheres vítimas. Antes tinha parceria com a prefeitura, que eles tinham as rodas de conversa com os agressores de conscientização. A Gabi do CRM, ela tá lutando para que isso volte, porque eu acho que a conscientização é um fator determinante para a gente conseguir reduzir ao menos, reduzir isso, porque não adianta a gente punir, a gente tem que conscientizar os homens para Quebrar que o isso... ciclo de violência. Isso. E aí a gente tem a parceria com a prefeitura tem quando precisa, a gente faz um encaminhamento, tem um abrigo temporário, a gente chama de casinha, a gente apelidou carinhosamente de casinha, a nossa casinha, em que a gente leva a vítima para lá, para ela ficar um tempo, até ela se organizar, ir para um lugar. Essa moça que eu citei, a gente conseguiu encaminhar ela para a cidade dela, ela ficou um tempo lá com as crianças. Então, CRAS, CREAS, a gente tem a Micre, que a Cláudia faz as escutas especializadas das crianças, das vítimas e testemunhas, Ela crianças e veio gravar adolescentes. Então, a gente tem toda essa rede. A gente tá tentando se unir, assim, a gente já tá bem unido, eu tenho contato direto, todas elas têm meu contato direto, a Cláudia, às vezes, o Conselho Tutelar, a Paula também, doutora, aconteceu isso, vou encaminhar uma vítima. Então, a gente tem contato, assim, muito estreito. Dá uma cadeia interligada ali. Tá. Né? Precisou de qualquer coisa, já sabe, no mínimo, pra quem ligar e pedir o Tá, a auxílio. gente sabe fazer. A gente não fica aquela coisa, manda a vítima pra um lugar, não é aqui, é lá. Não, já também vai não certo, é aqui. Não, já vai. E esse trabalho da Guardiã, que a doutora citou, que a Martins faz, olha pra você ver que curioso. Ela tá há tanto tempo que ela tem um histórico, ela conhece já a história das famílias, porque as famílias, na maioria das vezes, devem ser as mesmas que trazem os problemas, né? Às vezes acontece de a mulher, ela, justamente por não conseguir romper esse ciclo da violência, ela registra a ocorrência e acaba retornando ao lar, enfim, várias questões que acontecem. E aí depois o ciclo, ele acontece de novo, porque ele é um ciclo, ele se repete. E aí ela volta lá de novo na delegacia. Inclusive, hoje eu falei com a Martim de uma vítima, eu falei, Martim, tô preocupado com essa moça aqui, assim, assado. Aí ela falou, essa moça já é reincidente. A gente já tem ela aqui, ela já tá sendo acompanhada pela rede, já sei até quem é. Então acontece muitas vezes, assim, grava o nome, grava. Já sabe. Já sabe quem é. Doutor, agora eu te autorizo. Que eu queria saber um pouquinho mais. Ótimo, maravilhoso. Informação importante, se jogar depois na rede, é muito útil para a população. Bem, antes de qualquer coisa, agradecer a presença da doutora. Foi uma honra tê-la aqui. Foi maravilhoso receber informações, essas dicas e tirar a dúvida de vários colegas. Queria agradecer pessoalmente e é isso. Do meu lado, é isso, doutor. E o senhor? Doutora, eu também agradeço. Obrigado por ter colaborado conosco. Esse nosso bate-papo aqui fica gravado. Sim. Ele é muito visualizado, ele é muito útil, porque tem muitas dúvidas aqui que às vezes a gente parece que para você é o cotidiano, mas para muitos colegas advogados, jovens advogados, são dúvidas que realmente existem. Então, obrigado por ter aceito o convite. Agradeço o doutor Sandro Montanari também aí, que está sempre nos atendendo aí, a doutora nos atendendo na delegacia. Eu deixo aqui a Bracrim à disposição da doutora, tá? Depois eu vou apresentar a nossa presidente da Comissão da Mulher lá. E foi muito bom, doutora. Valeu. Eu que agradeço, foi ótimo, foi descontraído. Agradeço, doutor, pelo convite. Agradeço pela receptividade. Estou me colocando à disposição, seja para a gente gravar próximos episódios. Se eu tiver o que eu puder ajudar lá na delegacia, eu estou à disposição. Se o senhor puder nos ajudar a fortalecer a rede. Vamos fortalecer. Para a gente poder. Orientação jurídica para mulheres, por exemplo, da Bracrim. Qualquer coisa que a gente possa agregar. E aí eu agradeço pelo convite. Estou à disposição. Que precisarem de mim, contem comigo. Foi muito bacana, doutor. Então, olha, muito bom. Antes de a gente terminar, 1 minuto para você me falar quais são os próximos eventos da Bracrim.
1 minuto. Bora lá. Estamos contando. Bom, eu vou falar do próximo grande evento que vai ter agora no dia 10 de abril, lá na nossa OAB Bragança Paulista. Vai ser o segundo encontro dos advogados criminalistas de Bragança Paulista e região. É uma edição especial que nós comemoramos 1 ano de instalação da Abracrim aqui na regional de Bragança Paulista. Teremos 10 palestrantes vindo do Rio de Janeiro, de Brasília, daqui da capital, do sul do país. Grandes nomes, pessoas com muito a ensinar, nos ensinar, né, com muito conhecimento, muita bagagem. Vai fazer o encerramento do Dr. Sérgio Figueiredo, ao qual já deixo um abraço aqui, que é um advogado criminalista do Rio de Janeiro. Então o próximo evento é esse, tá? A gente tem outros a vir aí, mas eu prefiro deixar mais adiante, que a gente está amadurecendo. Perfeito. Bom? Bem, então, para você que ficou até aqui nesse podcast, não esquece de dar aquele like, se inscrever no nosso canal, mandar esse link lá para o grupo dos advogados, ou então para a família. Vamos fazer com que esse podcast ele chegue mais longe. Contamos com você. E não se esqueça, você também consegue, além de assistir esse podcast no YouTube, você consegue escutá-lo no Deezer ou no Spotify. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.